Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem aí desse lado. Já agora, desculpas pela demora. Estava a fazer análise antecipadamente e vi uma oportunidade aqui de entrar com a caça-liquidez, que infelizmente não consegui pegar, né? Estava mesmo muito concentrado a fazer a gravação, distraí-me, nem gravei o que eu estava a partilhar convosco. Estava imerso mesmo na partilha dos insights relativos às notícias, que é uma informação que eu partilhei bem no início da manhã, de cá do Japão. Infelizmente, caça-liquidez teria funcionado perfeitamente quando eu cheguei e ao ecrã esta mudança já havia acontecido. Infelizmente, foi aqui, não, foi aqui. Estou a fazer a amarrada. Isso. A mudança aconteceu cá acima, aqui. Comprovou-se, como você já tem vindo a acompanhar, né? Ahm, o sítio mais adequado a entrar era mesmo aqui. Só que quando eu prestei atenção na tela, isto já havia acontecido. E o único potencial sítio disponível para que eu entrasse era este Fair Value Gap aqui, que eu fui confirmar com ao ver a time frame de 3 minutos. Mas infelizmente o preço não voltou. Acontece. Acho que desde que comecei a fazer a partilha dessas análises de mercado, nunca tinha deparado com uma situação semelhante. Embora eu já tivesse tido experiências semelhantes, nunca tinha tido uma situação dessas que eu pudesse partilhar convosco. Enfim, a oportunidade perdida. Mas há outras análises possíveis aqui e eu vou mostrar-vos desde já. E provavelmente vou ter que fazer um novo vídeo, um, partilhar informação sobre as notícias, de acordo com o post que eu fiz mais cedo. Enfim, vamos lá. Temos aqui o nosso ponto máximo diário, o nosso ponto mínimo diário, que é o que eu estava a mostrar-vos agora há pouco. Depois dava-nos a indicação da oportunidade de entrada com a estratégia de caça-liquidez, que infelizmente perdi. Mas o mercado não vai fugir, não irá lado nenhum, oportunidades irão aparecer. Temos o nosso ponto máximo diário aqui, o nosso ponto mínimo diário cá abaixo, no que diz respeito à tendência, né, de preço, não no que diz respeito à estratégia de caça-liquidez. E dos tempos para cá, desde agosto até cá, vocês têm visto que não há nenhuma mudança relativa a isso. No que diz respeito ao time frame de 4 horas, nós estamos em tendência de baixa, mas há bom tempo eu já venho partilhando convosco que o preço tinha tendência de subir. Para quem vem acompanhando, as análises de mercado que eu tenho vindo a fazer. No que diz respeito ao time frame de 4 horas, não houve mudança, mas em breve nós teremos mudanças, principalmente com essas notícias que estão para vir, né? Ok, em vez de eu fazer um novo vídeo, vou partilhar aqui nutshells e vocês vão pegar o que eu necessariamente quero partilhar. Nós temos muita liquidez que está a ser acumulada aqui, não é? Nesta zona. Hum. E o que é que isso significa? Duas possíveis possibilidades para essa repetição. O Banco Central norte-americano pode estar a usar disto como uma oportunidade para construir liquidez, deixando que o preço continue a subir e o dólar vá se consolidando, e com o CPI, que é o Consumer Price Index, que é um indicador de inflação, basicamente, para a determinação das taxas de inflação do mercado norte-americano. A minha opinião é que está-se a consolidar aqui muita liquidez para que quando essas notícias aparecerem, hum, NFP,
Aí está. NFP, CPI, Michigan Consumer, PPI month on month, inflation rates, exato, year on year. Yeah. Estas notícias todas, para mim, hão de descer, ou melhor, não é certeza absoluta, mas é a minha expectativa. Podem descer e mitigar a liquidez cá abaixo. Até o dia 13, 15 deste mês. Existe essa probabilidade, ok? Na minha ótica. Claramente que se nós formos olhar para time frame de 4 horas, a tendência é que o preço ainda possa descer, né? De acordo com nossas regras de leitura das velas para a determinação da tendência de preço, né? Nós estamos em tendência de alta desde janeiro de 2015. Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, né? Mas quando chegamos aqui, fizemos uma mudança de estrutura, depois voltamos a subir. Outra mudança de estrutura, voltamos a subir. Aqui outra mudança de estrutura, qual é a probabilidade? Depois de olharmos para este cenário cá atrás, a probabilidade é que o preço continue a subir. Mas é importante aqui consolidar esta informação. Existem duas possibilidades. Caso as taxas de juro norte-americanas para os consumidores finais ah, sejam razoáveis, isto é, em torno dos 25 pontos percentuais, a probabilidade é que o preço vá descer. E isso vai fazer com que toda esta liquidez aqui cá abaixo seja consumida e, adicionado a isso, o preço ainda possa descer mais. Se vai simplesmente mitigar esta liquidez cá abaixo e voltar a subir, não sei. Porque a partir do momento em que o preço, a partir do momento em que as taxas de inflação ficam estáveis a 25%, para que isso não prejudique demasiadamente o consumidor norte-americano, o preço fica controlado, mas existem grandes probabilidades do euro se estabilizar. Ou seja, o preço desce, mitiga toda a liquidez construída cá abaixo e volta a subir e o euro vai estabilizar, não é? Nós não veremos nem uma subida massiva, nem uma subida, nem uma descida também massiva. Agora, se o Banco Central norte-americano estipular os cortes em 50%, em 50 pontos percentuais, é muito provável que o euro dispare, porque isso vai prejudicar em grande demasia o consumidor norte-americano e o preço terá a tendência de subir disparado, deixando cada vez mais liquidez cá abaixo, não é? Então, ao fazermos as nossas análises para podermos determinar as nossas entradas, é importante que a gente tenha atenção a esses eventos macroeconômicos, respeitando principalmente as notícias as notícias macroeconômicas. Não havendo notícias macroeconômicas, então não precisamos nos preocupar, podemos continuar a operar de forma intradiária sem muitas preocupações, ok? Se formos a excluir estas potenciais influências, né, que são as notícias, o preço já está numa zona bem premium, não é? No que diz respeito ao time frame de 4 horas e está também dentro de um ponto de interesse. Nós temos aqui dois possíveis equal highs, aqui, dois pontos máximos semelhantes, que também indica que é uma área de liquidez, e o preço pode muito bem reverter aqui. Revertendo aqui, irá descer potencialmente até mais ou menos esta área, né, de procura, não, desculpa, sim, de procura. O preço pode descer cá abaixo e voltar a subir, não é? Não havendo estas notícias. Agora, considerando que as notícias virão, e não há dúvidas quanto a isso, dependendo dos cenários que eu mencionei aqui, isto pode ser completamente ignorado e forrado, ou o preço também pode continuar a subir e completamente ignorar este ponto aqui, não descer até cá, ok? Então, tenhamos atenção, muita atenção às notícias de grande impacto macroeconômico. Indo para, perdão, a time frame de 1 hora. Nós estamos aqui com esta pequena mudança que aconteceu recentemente, né? Depois da nova mudança de estrutura,
depois do preço ter girado cá, deixa eu fazer só uma marcação para ficar mais claro. Depois do preço ter girado cá, não é? Aliás, não foi aí, foi mais ou menos aqui. Depois do preço ter girado cá, né? Fazendo isto. Nós estávamos simplesmente a ter o preço a andar lado a lado, né? Sem mostrar uma tendência de uma direção clara, em termos de subida ou descida, não é? Mas recentemente tivemos esta quebra, essa mudança de direção cá, depois um pullback e depois uma continuação, fazendo com que nós ficássemos com este ponto como nosso ponto mínimo e a quebra de estrutura cá. Ainda não temos o nosso ponto máximo, porque de acordo com a nossa regra de leitura de preço, o preço ainda não desceu o suficiente para nos indicar com três velas consecutivas que houve um pullback concluído e nós podemos marcar o ponto máximo como um ponto máximo. Passa a repetição. Não sei se isso ficou claro para vocês. Se não tiver ficado claro, não se preocupem. Com o tempo irão perceber, principalmente com a o projeto October Live Trade, que vai acontecer, e o curso introdutório que muitos de vocês têm vindo a pedir. Pequenos detalhes como este vão ser esclarecidos e muitos de vocês vão ter a oportunidade de entender a lógica por detrás das minhas análises de mercado. Indo para time frame de 15 minutos, bem, perdi a oportunidade, como eu vos disse antes, mas temos outras, não é? E quais é que seriam essas outras? Como vocês sabem, eu tenho vindo a falar, a Ásia tem constituído sempre uma área de liquidez, o motivo pelo qual eu não me sinto confortável em operar antes que esta área seja consumida. Provavelmente muitos de vocês também já devem ter visto várias oportunidades a serem perdidas, mas todas estas não estavam alinhadas com a minha análise de mercado e com a minha preferência em termos de estratégia de entrada, não é? Motivo pelo qual eu não entrei. A título de exemplo, está aqui uma. Era uma possibilidade de entrar a favor da tendência, mas porque a área da Ásia não havia sido mitigada, eu não entrei. Idem, aqui também não entrei. E o mesmo vai acontecer aqui. Caso a área de Ásia não seja mitigada, eu não irei entrar. Mas aqui há um parênteses, porque na análise da time frame de 15 minutos, nós, Ásia Low, é o nosso M15 Low a partir de agora. E este ponto ainda não é o nosso ponto máximo, mas aqui nós tivemos a quebra de estrutura. 15 BOS. Ok. Então, este é o nosso ponto. Bem, ainda não é, mas pode vir a se tornar. Atualmente, o nosso ponto máximo é cá abaixo, onde está o ponto mínimo diário, do dia anterior. Ok? Mas o que que isto aqui significa? Se o preço descer, mitigar esta área, automaticamente nós passaremos a ser, a estar em tendência de baixa e não mais em tendência de alta. Se estivéssemos em tendência de alta e este não fosse o nosso ponto mínimo, o que é que nós faríamos? Nós entraríamos com com a estratégia de SMC, ah, numa opção de compra, ok? Se simplesmente for mitigado, estamos perfeitos. Poderemos entrar numa tendência de compra. O importante é que as velas de 15 minutos não fechem abaixo de 15 minutos, o que pode ser difícil, né? Tendo em considerando que normalmente quando nós temos uma situação em que a Ásia High foi mitigada, a tendência do preço, ainda que esteja numa contra tendência, a tendência do preço é de descer cada vez mais, né? E vamos ter esta pequena mudança de estrutura aqui por algum curto espaço de tempo e novamente teremos uma mudança de estrutura para a tendência de alta. Assim sendo, como eu não sei mais ou menos onde é que vai mudar e se realmente irá mudar, ah, nós vamos operar o que estamos a ver e não o que gostaríamos de ver, fazendo com que não tenhamos mais uma oportunidade de operar com a estratégia do SMC,
E uma vez que perdeu-se essa oportunidade de operar a estratégia de caça-liquidez, para hoje, no que diz respeito à sessão de Londres, provavelmente não teremos mais nenhuma oportunidade. É uma questão de esperar pela sessão de Nova York, depois do NFP, para ver quais são as possibilidades de entrada, sejam elas de compra ou de venda, né? Alguns poderiam dizer, mas, Denilson, por que que não entras numa tendência de venda, uma vez que houve mudança de estrutura? Bem, não é a minha prática, não é? Não é a minha prática, porque teria dificuldades para identificar o POIs e confluência em relação e confluências, né? Sim, temos aqui a time frame de uma hora, temos esse POI cá dentro. E temos aqui a time frame de 15 minutos a mudar de tendência, mas eu não sei como é que o preço vai se comportar na sessão de Nova York, porque as sessões têm a tendência de mitigar os máximos ou mínimos a cada vez que elas iniciam. Vamos lá supor, Nova York pode vir, descer até aqui, não é? Depois voltar a subir e mitigar cá acima e mudar a tendência de novo. É possível, não é? Como pode também não acontecer, mas a probabilidade, uma vez estávamos em tendência de alta com esse volume todo, e com notícias aproximando-se, é um bocadinho complexo ter uma visão clara da direção do preço, ok? Então, numa situação em que eu não tenho uma expectativa clara sobre para onde o preço irá, prefiro ficar de fora, conservar o capital e esperar por oportunidades mais claras, que não exigem assim tamanha análise para evitar perdas desnecessárias. Porque o mercado vai sempre te dar perdas e ganhos, mas nós conseguimos ser mais lucrativos a longo prazo no mercado quando evitamos perdas desnecessárias, ok? Com isto, nós terminamos a nossa análise de mercado de hoje e espero que tenha sido boa o suficiente para que vocês consigam tirar proveito nas próximas oportunidades. Para o dia de hoje, eu não aconselho mais nenhuma entrada, principalmente antes das notícias, mas cada um de vocês sabe o que faz com o vosso capital. E a única coisa que eu vou esperar é que vocês operem com juízo, ok? Abraços e até a próxima.